Gracias, buenas tardes. La última presentación y una vez más les pido perdón por mi nivel de español básico y un chiquito de portuñol quizá, pero por el interés del tiempo voy a dividir mi presentación en introducción, casuística institucional y cómo hemos tratado a nuestros pacientes. Voy a saltar la introducción por el interés del tiempo. Dr. Mark Ziegler. Bueno, hemos tratado 225 casos en nuestra institución, en el Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, Brasil, con SBRT de pulmón, tumores primários y tumores metastásicos, y hemos publicado un artículo con 56 pacientes con tumores primarios de pulmón tratados con SBRT. La mayoría de los pacientes eran de tumores T1 o T2, la edad mediana 60 años, adenocarcinoma 78% y non adenocarcinoma 22% de los casos, y tumores periféricos 70% y tumores centrales 30% de nuestra casuística. Um dato interessante é que as causas de inoperabilidade de los pacientes eram por múltiples comorbilidades e pacientes que declinaram a operação. E no outro dado importante de nossa casuística é de pacientes com histórico de outras neoplasias. Mirem na tabela que há câncer de vejiga, de próstata, outro câncer de pulmão, câncer de mama, cabeça e cuello e outros tumores em nossos casos. Acá temos os esquemas de tratamento que hicimos, 3 de 18, 3 de 20, 5 de 10 sessões. Em la maioria dos pacientes, 3 de 18 e 3 de 15 sessões para tumores mais grandes periféricos. Temos, então, um período de 2007 até 2015, uma casuística retrospectiva, com um segmento mediano de 19 meses, e observamos 19 muertes em los pacientes, 4 por câncer de pulmão. Todas as falhas regionais ocorreram dentro de 2 anos de seguimento de nossos pacientes. Onde está indo? Ups. Acá as curvas de sobrevivência, arriba, no centro, a curva de sobrevida global, abaixo à esquerda, a curva de sobrevida livre de falha, loco regional, e abaixo à direita, a curva de falha distante em nossos pacientes. Resultados semelhantes à literatura. Mirem as toxicidades que observamos em nossos casos: pneumonites, 20% agudo, 1% pneumonites grado 1 tardio, pneumonites grado 2, 1% também tardio, dor de las costillas, sem fraturas. Miramos também 2 casos em tempo agudo e 3 casos em segmento mais tardio. E tivemos 3 casos de fratura de costillas também em nossa casuística. Mirem uma comparação com nossos dados e as outras séries da literatura, a última linha. Tivemos controle local similar a los outros estudos, também a sobrevivência mediana de nossos pacientes e também nossas taxas de toxicidade se foram muito similares à literatura. Conseguimos seguir 16 casos e evaluar aspectos da toxicidade sobre o ponto de vista do TAC de seguimento. Então, vocês mirem que o tipo de pneumonites pós-SBRT mais comum se foi o padrão de fibroses MES-like, em segmento mais tardio, que penso o mais importante. Acá um caso. Tratamos esse paciente em dezembro de 2009 e depois, um ano depois, na imagem da direita, mira o padrão difuso de consolidação. Este é o mais comum, mas há casos que têm tipo MES-like. Este paciente foi tratado em 2011 e depois de quase 2 anos, apresentou-se com uma massa que foi biopsiada, por supuesto, e era negativa, e o PET-CT também era, felizmente, negativo. Como hemos tratado nossos pacientes em nossa instituição? Usamos imobilização, como todos vocês conhecem,
com Blue Bag, com vacíos, VacFix. E acá também há uma história de IGRT em nosso hospital. Começamos em 2007 com o sistema de Siemens, depois em 2011 começamos com Novalis, e depois em 2015 em nossa unidade de Brasília, temos 2 unidades do Hospital Sírio-Libanês em Brasil, com Trubin, e tratamos então os pacientes inicialmente com SBRT com ACEs estáticos, depois cambiamos para IMRT com técnicas sliding window, e depois atualmente hemos tratado os pacientes todos com BMAT. E a tecnologia é muito boa hoje para garantizar a segurança dos tratamentos. Então, há desafio para a SBRT. Temos que garantizar controle tumoral, diminuir as taxas de toxicidade, pero temos que tratar os pacientes em 3 frações, 5 frações. Então, temos poucas oportunidades para errar. Os erros são poucos, pero são grandes. Então, é muito importante conhecimento com segurança de todos os processos da radioterapia para garantizar a qualidade do tratamento. Ponto importante é a gerência da respiração de los pacientes. Então, é necessário usar TAC com 4D. E há casos que a incursão respiratória é muito grande, e nestes casos pode ser útil o uso de gating para diminuir as margens de ITV. Miren exemplo de caso de nós. A diminuição do volume da ITV começou em 10 centímetros e se foi para 5, quase a metade do volume, só por termos usado CAT com 4D. Acá conceito de las margens que usamos, vou saltar também por interesse do tempo. Acá dado de erros de intrafração em SBRT, e isto é muito importante. Então, este é artículo que está evaluando as médias de displacements intrafração de los casos, e temos pequeno estudo evaluando nossos dados, estão muito similares a este estudo de revisão da literatura. Miren que há casos com erros de mais de 2 milímetros intrafração, 3 milímetros, 5 milímetros, 14% dos casos, 5 milímetros, é muito importante. Então, o monitoreio intrafração de los casos que hacen SBRT, principalmente de partes mais baixas de los pulmones. Então, processo simples de SBRT vai começar com o posicionamento do paciente, aquisição do primeiro com BIM-CT, monitoreio intrafração, gating se houver necessidade, controle com monitorização infrarroja para a respiração, a entrega de dose e uma imagem pós-tratamento para evaluar os erros de intrafração. Então, exemplo, uma paciente com 2 metástases cercanas, e tuvimos que tratá-las com 5 frações de 10 grays. Miren como se foi o processo do tratamento, usando gating, VMAT com flatness filter free treatment, e toda a tecnologia que utilizamos normalmente. Começamos, então, em la esquerda, com o primeiro com BIM-CT, depois hacemos o monitoreio, depois hacemos a fluoroscopia, o cambio da camilla, depois o segundo com BIM, depois o tratamento, e todo este processo estamos acostumados a tratar os pacientes de 15 hasta 20 minutos em geral, processo complexo, pero temos que fazer todo muito rápido, porque o paciente está no equipo e ele tem pressa. Pero há casos, mira acá estes vídeos, que usamos uma tecnologia para verificação da ventana de gating. Quando miramos o tumor, na imagem da direita, arriba está o tumor menor e abaixo está a ventana de gating do diafragma. Miren que quando o diafragma está dentro da ventana, a linha cambia a cor para amarilla, quando está fora, cambia a cor para azul. Então, é muito boa esta ferramenta para verificarmos a amplitude do movimento mientras o paciente está recebendo a dose irradiante. Onde está meu slide? Se foi. Volviu. Ok. Perdão. Há casos
que há uma perda de correlação do diafragma com o movimento e no monitoreo. Então, mire acá que está todo caminhando bem, abaixo está o monitoreo infrarrojo, arriba estão imagens trigadas que hacemos. Então, o diafragma está em intervalo, na ventana do gating, e há momento que o diafragma não vai entrar mais na ventana. Então, este é uma perda de correlação. Temos que parar o processo, mire, e checar todo, começar todo novamente. Então, é um processo. Começamos com o conibim, hacemos a fluoroscopia, começamos com o tratamento, detectamos o erro, a perda de correlação entre o signo externo e o diafragma, hacemos uma outra fluoroscopia, reiniciamos a leitura de gating e concluímos o tratamento. Então, neste caso, de 18 minutos, tratamos o paciente com 24 minutos, um pouquinho mais. E há casos que o tumor não pode ser visto com as imagens de intrafração, então usamos só o diafragma para mirar. O processo é o mesmo, ponemos a ventana do gating e miramos o diafragma. Quando ele entra na ventana, o láser está ligado. Quando o diafragma sai, o láser vai desligar. Esses processos garantizam uma segurança muito grande para o tratamento. E há casos que o tumor pode ser visto com as imagens trigadas, que hacemos hasta 10 segundos, que é uma verificação direta da lesão do tratamento. Então, temos segurança para indicar tratamentos e temos protocolos próprios. Todos hacemos discussão multidisciplinária. Isto é importantíssimo para determinar a melhor terapêutica para nossos pacientes. Temos que evaluar se o paciente é realmente inoperável, como está a função pulmonar, se há necessidade ou não de biópsia, tumores centrais e periféricos. Todo isto é muito importante na discussão multidisciplinar de tumores primários e de tumores metastásicos. Usualmente, hacemos para pacientes solo com hasta 4 lesões. Muitas graças. Gracias, doctor Samir.